Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora, por mais um dia nesta vida, por esta oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais um estudo do Evangelho no Lar. Hoje, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas. Mundo regenerado, parte 4. O que é o Espírito? Primeiramente, antes de dar o início ao nosso trabalho de estudo, façamos uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Deus único e verdadeiro. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos o pão do Espírito que refrigera. Perdoa nossas falhas, nossas vidas, nossos erros, na proporção que perdoarmos aquele que nos persegue, nos calunia, por causa da Tua palavra, Senhor. Porque nós procuramos Te seguir, obedecer os Teus estatutos, e não damos ouvido a eles. Por isso eles nos perseguem, nos caluniam, falam todo mal contra nós por causa da vossa doutrina. Tenta nos humilhar com seu preconceito dogmático e religioso. Faz isso, Senhor, por não conhecer a Tua verdade, que amor é incondicional. Senhor eterno Pai, que a Tua bênção esteja dentro desta condução, neste aparelho, neste lar, dessa pessoa que está nos assistindo, em qualquer lugar deste planeta Terra. Seja bem-vindo. Se você está conosco pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar aí no nosso grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja não, e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Em nome do Senhor Jesus, damos por aberto o nosso estudo do Evangelho de Jesus no lar. Para começar, nós sempre cantamos uma música, que é música nossa, né? O Pai Nosso. Nosso Pai, que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, faça na terra como no plano espiritual. Cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor, o pão espiritual para seguir o caminho do amor. O pão nosso de cada dia,
salvação, dá-nos força, ó Senhor. O nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor, o pão espiritual para seguir caminho do amor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor, o pão espiritual para seguir o caminho do amor. Para seguir o caminho do amor. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que se encontra em qualquer lugar, na Bolívia, na Colômbia, na Espanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos, em Portugal e vários estados do Brasil. Hoje estamos gravando o estudo do Evangelho no Lar de número 17, capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Nós já falamos de vários mundos. Hoje, agora nós estamos falando do mundo regenerado. No mundo de regeneração, nós estamos estudando o nosso estudo básico. O estudo básico do nosso grupo ecumênico do Caminho do Amor, a Semente de Luz, que é 7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós temos 3 estudos. O primeiro estudo básico é 7 passos para renascer para uma vida melhor. O que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus. Hoje, o que é o Espírito, que é o passo 4. Quinto, o que é Satanás. Sexto, o que é a verdade de Deus. E o 7º passo, o que é o Espiritismo. Nós hoje vamos passar para vocês o passo número 4. O que é o Espírito. Vamos fazer uma memorização. Para falarmos do que é o Espiritismo, nós vamos fazer uma memorização do primeiro passo, o que é o homem. Porque no que é o homem, nos estudos, nós apresentamos, dentro da palavra, que existem 2 elementos, não é? Lembra? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Assim escreveu nosso irmão Paulo de Tarso. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, o juízo. Aí então nós perguntamos, juízo de quem? Porque a igreja, para distorcer a verdade sobre a reencarnação, ela fala, está vendo? Paulo está dizendo que a reencarnação não existe. Que o homem só morre uma vez. Paulo está correto. O homem só morre uma vez. Mas depois do juízo. O juízo de quem? Raciocina, amigo. O homem já está condenado. Jesus, quando os sacerdotes perguntam para ele, o que vieste fazer? Você veio julgar o mundo e condenar o mundo?
Jesus respondeu, não, eu não vim julgar o mundo nem condenar. Porque o príncipe desse mundo, o homem, já foi condenado. É o homem. Agora, mas o que é o homem? Aí que nós então estudamos da Epístola de Paulo até o capítulo 1 da Gênesis. Hoje nós vamos começar de Gênesis para frente. Antes nós começamos de Epístola de Paulo até Gênesis. Hoje nós vamos começar o contrário, lá do começo. Gênesis capítulo 1, versículo 28, o sexto dia da criação. Então Deus criou o homem, o corpo físico, o Homo sapiens sapiens, e colocou neste corpo macho e a fêmea. Percebe? Deus criou o homem, o corpo, que é aquele que vai morrer, que tem um prazo de validade. Mas ele colocou neste corpo o macho e a fêmea. É o primeiro casal. Capítulo 12, versículo 6 de Eclesiastes, escreveu assim Salomão: morrendo o corpo, ele volta para o pó, porque pó e ao pó retornará. Agora nós vamos saber o que é o Espírito, o que é o segundo elemento, né? O segundo elemento é aquele que vai para o juízo, aquele que foi colocado neste corpo, o Espírito. Ele retorna ao Criador. Por quê? Porque o Espírito é imortal. Aí estudamos Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, como o homem morrerá? Por que vós sois Deus? Porque naquela época, nos dias do salmista Davi, imortalidade, quem era imortal era Deus. Só Deus é imortal. Se fosse traduzido no dia de hoje, diria, vós sois espírito, mas o corpo de homem vai morrer. Agora então que nós voltamos lá para Saulo, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Com esse estudo, querido irmão, querida irmã, nós revelamos para você, respondemos uma pergunta que a igreja não sabe responder, nunca respondeu e não sabe. Por quê? Porque não tem conhecimento, não quer adquirir conhecimento. Aquela pergunta, quem somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que é que você está fazendo aqui? Você sabe? Você não está aqui por acaso. Você não foi jogado aqui por acaso, não. Teve uma programação. Nós vamos falar disso. Não é verdade? Então a necessidade de saber quem somos. Por que a igreja testifica, bate na tecla que Jesus é Deus? Mesmo que tem milhares de vezes dentro do Evangelho, o Senhor Jesus testificando que Ele não é Deus. Ele sempre leva a Deus como Pai, como uma pessoa toda poderosa, única. Então, voltamos para o estudo. Por que a igreja não aceitou o primeiro casal e criou o segundo casal? Deus enviou os 10 mandamentos, a Carta Magna, a igreja também não aceitou. E criou uma nova lei. Assim como não aceitou o primeiro casal, criou um casal, Adão e Eva, também não aceitou a Carta Magna e criou uma outra lei. Agora, depois Deus
não desistiu, enviou o seu filho. Que aí não, o que é o homem é o primeiro passo, o que é Deus, porque a igreja não aceitou Deus verdadeiro e criou um outro Deus. Por isso que nós perguntamos em qual Deus você acredita. No Deus que criou o homem ou no Deus que a igreja criou. Porque a igreja também não aceitou o Filho de Deus, o primogênito. Ela então testifica ele como unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Só que tem uma coisa, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Jesus não é unigênito, é primogênito. A igreja diz que nós somos filhos bastardos, né? Mas não somos filhos legítimos. Ilegítimo é a igreja, porque a igreja é a planta que o Pai não plantou. Ela vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo, queimada até a cinza. Profetizou João Evangelista, João Batista, aliás. E o Mestre Jesus confirmou essa profecia, que a igreja vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo. João Evangelista contempla no final dos tempos que no final do 3º milênio não existirá nenhuma igreja com as portas abertas. Todas fecharão a porta. Então percebe. Aí então nós vamos para a doutrina da terceira revelação, que é o segundo Consolador prometido por Deus. A igreja não aceita. A igreja criou um Consolador prometido no ano 240, a Santíssima Trindade, o Deus Triuno, porque ela não aceitou, a segunda igreja não aceitou o Deus de Israel, não, criou um outro Deus. Só que o Deus de Roma, os romanos, era 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele diz que este é o Consolador. Só que este Consolador, percebe, capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo João, o Senhor Jesus declara: pensai vocês que eu vim destruir a lei de Deus e os profetas? Não, eu vim corrigir. Ele veio corrigir o que está errado. Ninguém corrige uma coisa que não esteja errada. Mas o Espiritismo, que nasceu em 1857, ele não veio corrigir nada, ele veio continuar a obra de Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Que o Consolador vos faria lembrar de tudo que havia esquecido. Até coisa de outra vida que nós não lembramos. A doutrina dos Espíritos nos faz lembrar. E ela não traz uma nova doutrina, ela não coloca outra palavra, não. É a doutrina dos Espíritos. Jesus é o comandante. É o único Espírito que comanda a doutrina a terceira revelação. Ele é o único. Nós não precisamos de mais nada para a libertação, porque ele veio e nos libertou da igreja, da escravidão religiosa. Ele nos deu a carta de euforia que selou com seu sangue lá na cruz do Calvário, naquele dia em que a luz brilhou como o sol da manhã de primavera. Você compreende? Aí então a doutrina dos Espíritos, lembra quando nós estudamos sobre Adão e Eva? Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Adão e Eva, Adão existiu? O Espírito da Verdade responde: Adão e Eva existiu, mas não foram o primeiro casal. O Espírito da Verdade. Agora vamos para Jesus, capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo era Deus. Tudo que foi feito, nada foi feito a não ser pelo Verbo. O que é o Verbo? É a palavra.
Então Deus não precisou amassar o barro e fazer Adão não. Deus ordenou, faça-se o homem se foi feito, ele colocou no homem o macho e a fêmea. Jesus está confirmando esse estudo que nós fazemos, que a história da Adão e Eva nada é do que uma metáfora, uma parábola, mas não é real. Aí no segundo passo, o que é Deus? Que a igreja criou um outro Deus. A outra igreja dividiu, a igreja católica, né, dividiu Deus em 3 partes. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, não quem é Deus, mas o que é Deus. E ele responde, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Quando ele pergunta sobre esta doutrina, a doutrina da terceira revelação, qual é o mentor dessa doutrina? Quem é o coordenador dessa doutrina? Ele responde a menor resposta das 119 perguntas, é a menor resposta. Ele responde, Jesus. Você compreende? Você está entendendo? Agora, nós vamos para o 4º passo. O que é o Espírito? Essa pergunta está no primeira parte do Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Médiuns. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, o que é Espírito? Porque o Espírito da Verdade, ele fala para Allan Kardec da Trindade Universal. Qual é a Trindade Universal? Não é o Espírito Santo, não. O Espírito, a Trindade Universal. Primeiro elemento é Deus. O que é Deus? Pergunta Kardec ao Espírito da Verdade e ele responde, Deus é onisciente. Aliás, Deus é a causa primária de todas as coisas, único e verdadeiro, infinito e imutável. Deus, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, infinito e eterno. Não existe alguém superior a Deus. Ele é a sabedoria suprema, é a causa primária. Deus é a única energia que é infinito, porque ele não teve começo e não terá fim. Segundo elemento, o Espírito. Aí Kardec pergunta, o que é Espírito? E ele responde, o princípio inteligente da sabedoria de Deus. É o princípio, é a primária. É o segundo elemento. É a criação de Deus. É uma fagulha dessa luz. Mas, porém, esse Espírito, ele foi criado na estaca zero, entre o bem e o mal. O livre-arbítrio de crescer ou ficar estagnado. Voltar para trás ele não volta. Retrogar ele não retroga, ele fica estagnado. Mas, para esse Espírito evoluir, ele precisa do terceiro elemento. O terceiro elemento é o corpo, o homem, que é energia condensada. É a união do composto orgânico, que é o Homo sapiens, que levou milhões de anos para ser formado. Porém, este corpo, ele pode viver sem o Espírito. Mas o Espírito não pode evoluir sem o corpo. Precisa do corpo para evoluir, para que seja materializado, né? Quando esse corpo, esse Espírito está encarnado nesse corpo, chama-se alma encarnada. Quer dizer, é o Espírito encarnado no corpo. Quando desencarnado, chama-se Espírito. Ele vai para a erraticidade. Este corpo físico, a vida dele é
uma partícula do fluido universal, chamado de fluido orgânico, não é orgânico, fluido vital. O fluido vital, ele dá vida para o corpo, mas não tem inteligência. Por exemplo, a planta, o animal, tem fluido vital. Eles vivem, mas não pensam. O que pensa em nós não é o corpo, é o espírito. O espírito, ele precisa do corpo para sentir o choque da matéria, senão ele não evolui. Ele tem que sentir a dor para dar valor à saúde. Ele tem que sentir o frio para dar valor ao calor. Ele tem que sentir a tristeza para dar valor à saúde. A infelicidade para ele dar valor à felicidade. Então, ele tem que conquistar. Só que tem uma coisa. Como já dissemos, esse espírito tem um prazo de validade. Esse fluido vital, por exemplo, o corpo pode viver sem o espírito, mas só que é uma junção de carne sem vida, sem pensamento. Ele vive como uma planta. Aí ele não pensa. Mas ele vive por causa do fluido vital. Se retirar o fluido vital, ele morre. Ele começa a deteriorar. O espírito, quando o corpo morre, o espírito simplesmente sai do corpo e continua vivo. Mais vivo do que nunca. Agora o espírito precisa do corpo para evoluir. Aí é que entra outra parte. Que a igreja não aceita a reencarnação. Por isso que eles tentam dizer que quem reencarna é o corpo, que vai haver a ressurreição desse corpo. Meu irmão, voltamos lá no nosso irmão Paulo. Paulo é o começo do cristianismo. Se você estudar as epístolas de Paulo, você entende tudo isso que nós estamos falando. Paulo escreve lá, só que ele escreve assim: nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Percebe? Varão é o macho, varoa é a fêmea. Quando esse espírito atingir a perfeição, ele vai para a zona angelical, ele vai ser um anjo. Aí ele não vai mais precisar do corpo físico. Porque ele não vai mais precisar de sentir dor, sentir tristeza, porque ele já vai estar como anjo, mais perto de Deus. Paulo disse de vida em vida, só que tem uma coisa, não é vida, porque a vida é eterna. A palavra certa é de reencarnação e encarnação, ou de existência a existência. Porque nessa existência é que nós aprendemos ou ficamos estagnados. Por isso a necessidade da reencarnação. Mas o que reencarna é o corpo, esse que está falando, a inteligência suprema. Não é o corpo. O corpo volta para torna composto orgânico, aí ele muda para outro corpo. Agora o espírito, para reencarnar, ele tem que encarnar num outro corpo, numa outra família, numa outra programação, que ele vai escolher se ele adentrar dentro do Evangelho, seguir o Evangelho de Jesus, não seguir a igreja. Então, esse é o Espírito. Uma coisa que eu quero explicar para você, quando Jesus disse, já veio você falar, eu oro, mas sou sozinho. O Senhor Jesus disse que Ele só está junto com a gente quando tiver 2 ou 3. Minha irmã, meu irmão, se você está sozinho, eu estou aqui só, não estou só. Eu estou orando. Neste corpo existem 3 elementos. O corpo é o corpo material, que vai morrer. O que está falando é o espírito. Dentro do cérebro
é que aloja o espírito. Nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Quando desencarnamos, quando você vê uma pessoa desencarnada, você não está vendo o corpo dele. Você está vendo, porque o corpo material, o corpo físico é o corpo material, o corpo físico. Quando desencarnamos, saímos o corpo perispírito, que é o corpo intrafísico. Mas esse ainda não é o espírito. O espírito aloja no cérebro. Você compreende? Quer ver? Eu faço uma experiência meio grotesca. Mas você entra dentro do seu quarto, fica em pé, olha para o dedão do seu pé. Ele não está lá embaixo, você está aqui em cima. Você percebe, né? Você está aqui em cima, está vendo o dedão lá embaixo. Agora você inverte, você planta a bananeira, levanta as pernas para cima. Na cama, né? Deita na cama, levanta as pernas para cima, olha onde é que está o seu dedão. Seu dedão não está mais lá embaixo, está lá em cima. A cabeça está onde? Lá embaixo. Então é uma prova que o espírito cérebro no cérebro. Agora vamos no livro dos espíritos, quando Kardec pergunta como a aparência do espírito. O espírito responde, olha, para nós é uma luz que tem variedade de cores, desde opaco até o querubim. Mas traduzindo na linguagem mais fácil, é uma centelha de luz. Porque Deus é a fonte de luz. Nós somos uma centelha. Esse é o que é o espiritismo. Aliás, o que é o espírito. Você, minha irmã, você, meu irmão, você é espírito, você é eterno. Você não vai morrer. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem tendência ao suicídio, porque você está cansado dessa existência, se você se suicidar, você estará cometendo uma outra besteira muito mais do que esta que você está fazendo. Porque você vai querer terminar com a vida para livrar de um problema, você vai ficar com dois. Porque além de você assassinar o seu próprio corpo, você vai continuar mais vivo do que nunca, com mais dificuldade na sua vida. Portanto, não desanima. Luta até o último instante. Porque o Senhor Jesus, Ele nos garante: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação do tempo. Lembra que nós falamos que a igreja está sempre na contramão? Sempre contra a verdade? É ela que diz que Jesus foi embora. É essa mesma igreja que fala que Jesus foi embora, que um dia vai voltar e vai julgar, vai fazer aquilo que ele falou o tempo todo que ele não veio fazer. A igreja quer que ele venha julgar. Essa igreja prega até o dia de hoje que a terra é quadrada, que a terra é plana. A terra continua redonda até o dia de hoje. Então não é ela que vai mudar a reencarnação. Reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. A reencarnação é para nós evoluirmos, é a chance. Se você não consegue numa vida, você precisa de várias vidas. Por isso que Paulo diz, nós vamos de vida em vida até atingir a estatura da perfeição. Porque Deus não desiste de nós. Confia em Jesus. Você que está desanimado, você que está com problema. Meu irmão, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. Confia em Deus, espere em Jesus. Ele nunca nos abandona. Lembra de uma coisa, na hora do livramento, o Senhor Jesus, Ele está a um passo da sua frente. Confia. Ele nos diz, confia em Deus, confia em mim. Porque dias felizes virão. Nós fomos criados para a felicidade eterna. Mas essa felicidade não é dada de mão banada não, viu, meu irmão? Você tem que conseguir. Como conseguir? Estuda, meu irmão.
Mas estuda, procura a verdade, não procura a verdade do homem, porque o homem é mentiroso. Acredita em Deus. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Eu prego esse evangelho. Convido a você para comunicar conosco. Faz um comentário aí. Faça pergunta. Nós responderemos. Nós somos do grupo Ecumênico Caminho do Amor, do Semente de Luz. A nossa intuição não é ganhar mérito, não é ganhar dinheiro, não é pregar a verdade. Porque nós sabemos, nós somos uma família. Nós damos exemplo, né? Por exemplo, você olha para a estrela, você está vendo a lua, a estrela. Sabe como é que você vê? Através de um simples grão de areia mesmo. Para que você veja, precisa bilhões de grãos de areia, a união de grãos de areia que reflete a luz nela e você pode ver a estrela. É isso que Jesus veio fazer, unir a igreja. Porque o dia que a igreja católica, a igreja de Israel, as outras igrejas unir-se, porque Deus é um só. Você coloca o nome que você quiser, mas Ele é um Deus só. Não adianta você dividir Deus em três, em quantas partes, Deus é um só. Quem disse foi Jesus. O salmista Davi, ele declara que Deus é onisciente. O Senhor Jesus, ele agradece a Deus. Esse que vocês dizem que é Deus, ele diz que Deus é um só. E que Ele é o Filho. Aquele que crê nas palavras que Ele diz. Você compreende? É isso daí. Oremos a Deus. Você que colocou aquela aguinha aí para fluidificar, mentaliza nela a luz do céu refletindo sobre ela. Depois você coloca um pouquinho de água no bebedor dos animais, na água que você irriga as suas plantas, na água para beber, para tomar na sua casa. Pede a Jesus que coloque o fluido, o antigo necessário nela. Porque no mundo espiritual não existe remédio não, nem injeção. É oração e água fluidificada. Então tenho certeza que a água é o melhor remédio que podemos ter. Agora, o Senhor Jesus disse, aquele que crê, tão somente verás a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus. E tudo será feito na sua vida. Senhor é Deus, Pai de amor e bondade. No nome do Senhor Jesus, nós estamos encerrando este Evangelho no Lar, número 17, que é a quarta parte do mundo de regeneração. O que é o Espírito? É o quarto passo do nosso estudo básico. Senhor Jesus, que o fluido fluidifique esta água, abençoe este lar, esta condução de alguém que está nos ouvindo dentro da condução, no sítio, no trabalho, aonde se encontra essa pessoa em sintonia, nos ouvindo. Conceda a ela paciência, humildade, para que ela possa nos assistir até o final e prestar atenção, examinar dentro da Bíblia se nós estamos certos. Porque nós não inventamos nada. Nós não colocamos, eu acho que tem que ser assim, não, nós falamos o que está escrito. Se você ler, está escrito o que nós falamos. Nós não inventamos nada. Esta é a obra do Consolador, do Espírito da Verdade. Ele vem revelar a verdade, vem confirmar que só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu e não vão conseguir. Porque eles não mudam. São egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O preconceito separa. O Evangelho ajuda. Nós somos uma família. Família que ora unida permanece unida. Senhor, abençoe esta família. Abençoe esta casa. Em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus,
nós damos por terminado mais esse estudo do Evangelho de Jesus no lar. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, paz, luz e liberdade.